Existe um buraco pequeno no meio de um campo na Austrália que já tirou a vida de pelo menos 16 pessoas. Hoje, eu vou contar para vocês o que tem dentro desse buraco. Mas antes de começar a história de hoje, se você gosta de histórias reais que são estranhas, sombrias e misteriosas, então você está no lugar certo, porque esse canal é só disso. E postamos toda semana. Então se isso te interessa, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Bom, agora vamos começar a história de hoje e descobrir o que tem dentro desse buraco para ter causado tantas mortes. Em 1938, um fazendeiro no sudeste da Austrália decidiu levar seus cavalos até um poço d'água do outro lado da propriedade dele, que era bem grande. Enquanto ele guiava os cavalos por um campo bem amplo e aberto, um dos cavalos de repente caiu no chão. O fazendeiro correu para ver o que tinha acontecido, mas assim que chegou perto, o cavalo já tinha se levantado e parecia estar completamente bem. O fazendeiro ficou confuso porque não fazia ideia do porquê o cavalo tinha caído. Ele olhou para o chão para ver se o cavalo tinha tropeçado em alguma coisa e viu, bem debaixo do cavalo, um buraco pequeno. Ele tirou o cavalo de perto e quando voltou para olhar melhor aquilo, viu que o buraco tinha cerca de 30 centímetros de largura. Mas quando olhou para dentro, viu que era bem profundo. Ele se ajoelhou para olhar mais de perto, e quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ele não acreditou no que viu. A uns 3 ou 4 metros abaixo da superfície, havia um enorme poço de água cristalina. O cavalo tinha pisado no teto de uma caverna subterrânea. O fazendeiro ficou animado para descobrir o tamanho dessa caverna. Então ele levou os cavalos de volta para o estábulo, pegou uma corda longa com um peso na ponta e voltou correndo para o buraco. Ele jogou o peso dentro e começou a soltar a corda. E lá foi. 3 metros, 6 metros, 9 metros e continuava descendo, até que finalmente bateu em algo sólido a 36 metros. O fazendeiro pensou: "Uau, essa caverna é enorme." Ele puxou a corda de volta, achando que tinha atingido o fundo. Mas na verdade, não tinha. Ela continuava por mais de 90 metros além disso. O fazendeiro e o cavalo tinham acabado de encontrar por acaso uma das cavernas de água doce mais bonitas e mortais do mundo, chamada o Poço. O motivo de se chamar o Poço é que a única entrada ou saída dessa caverna submersa é justamente esse buraco no meio do campo, criado pelo cavalo. É literalmente um poço vertical que desce uns 5 metros até chegar à superfície de um enorme corpo d'água subterrâneo. A entrada desse poço é tão estreita que os mergulhadores não conseguem entrar com o equipamento nas costas. Eles precisam ser descidos sozinhos até a água, e o equipamento é baixado separadamente. Aí, já na água, eles montam os equipamentos de mergulho neles mesmos. O chão sólido que a corda do fazendeiro tocou a 36 metros de profundidade, que ele pensou ser o fundo da caverna, na verdade era o topo de algo chamado o Monte de Rochas. O Monte de Rochas é como se fosse uma pirâmide natural enorme submersa que realmente parece um monte de pedras e que fica no meio dessa caverna. A partir do topo desse monte, dá para descer por vários lados. Mas quando você chega lá embaixo, só tem 2 túneis para seguir. Tem um que vai para o oeste, descendo num ângulo e termina a cerca de 79 metros. E do outro lado da pirâmide submersa, tem o túnel leste, que é bem mais perigoso e desce num ângulo mais inclinado e tem 122 metros de profundidade. Os poucos mergulhadores de elite que exploraram as partes mais profundas dessa caverna dizem que ela tem 3 estágios bem distintos. O primeiro estágio vai da superfície até os 36 metros, o topo do Monte de Rochas. Nessa parte, o mergulhador nada livremente em água limpa e cristalina, com luz solar entrando pelo buraco. É uma parte bem tranquila da caverna, e tem uma linha de segurança ancorada da superfície até o topo do monte, para ajudar na descida e subida. O segundo estágio é onde as coisas começam a complicar. Começa no topo do monte e vai até o fim do túnel oeste, a 79 metros, ou até os 60 metros do túnel leste, onde fica algo chamado o limiar do abismo. É literalmente um degrau no meio do túnel, e depois dele vem uma queda bem íngreme, que leva a uma área tão perigosa que ganhou um estágio próprio. A partir do segundo estágio e no terceiro, não existe linha de segurança. Ou seja, você está por conta própria a partir do topo do monte. O mergulhador segue por qualquer direção até chegar a um dos túneis. Assim que entra neles, a visibilidade já começa a piorar porque a luz solar não chega até lá. Aí, o mergulhador passa a depender totalmente da lanterna e precisa ter muito cuidado para não encostar nas paredes, porque isso solta o sedimento de calcário, criando uma nuvem branca que tira totalmente a visibilidade. Seria como mergulhar num nevoeiro, onde nem a luz da lanterna ajudaria em alguma coisa. Então, ou o mergulhador espera o sedimento baixar, o que pode levar um tempão, ou continua nadando às cegas. Além disso,
Quem entra no segundo e terceiro estágio não pode respirar ar normal dos cilindros, pois tem nitrogênio demais nele. E quanto mais fundo você vai, maior a pressão, e mais nitrogênio o seu corpo absorve. E se acumular demais, causa algo chamado de narcose por nitrogênio, que tem o mesmo efeito de ficar bêbado. Em casos extremos, as pessoas ficam tão desorientadas que já tiraram o bocal da boca e respiraram água achando que estavam na superfície. Também tiveram casos onde as pessoas confundem subir com descer, e para chegar à superfície, nadam para baixo, até ser tarde demais. Por isso, quem vai mergulhar no segundo ou terceiro estágio usa uma mistura especial de gases com pouco nitrogênio. O terceiro e último estágio do poço vai dos 60 metros do túnel leste, aquele limiar do abismo, até o fundo, a 122 metros de profundidade, e esse estágio é inacreditavelmente perigoso. Assim que o mergulhador passa do limiar, toda a luz solar desaparece, fica completamente escuro, e o túnel afunila bastante, e permanece extremamente estreito. Muitas vezes, os mergulhadores têm que se espremer muito, empurrando o corpo entre as rochas apertadas. E como você inevitavelmente encosta nas paredes durante todo o terceiro estágio, é praticamente certeza que vai levantar sedimento o tempo todo. Ou seja, você vai ficar cegado pelo caminho inteiro. A essa profundidade, a narcose por nitrogênio é praticamente certa, mesmo com a mistura especial de gases para evitar isso. Então, os mergulhadores precisam estar preparados para abortar o mergulho a qualquer momento se sentirem os sintomas. Depois que o mergulhador decide voltar e começa o caminho de volta, mas ainda está na parte do terceiro estágio, precisa tomar cuidado com os chamados falsos domos. São ramificações no teto do túnel, exclusivas dessa parte da caverna, que parecem ser a saída. E especialmente quando tudo está coberto de sedimento, escuro, com pouco oxigênio e você já está entrando em pânico, é muito fácil confundir esses falsos domos com o caminho certo. O terceiro estágio é reservado exclusivamente para mergulhadores de caverna extremamente experientes e que recebem permissão especial. Em 1973, 8 mergulhadores conseguiram autorização para explorar o primeiro e o segundo estágio da caverna, o Poço. Eles não tinham permissão para ir até o terceiro estágio. No dia 28 de maio daquele ano, os 8 chegaram ao campo aberto perto da entrada da caverna e começaram a preparar o equipamento. O plano era descer até a beirada do limiar, ou seja, só olhar para o terceiro estágio. Dar uma olhadinha por 1 minuto e depois voltar para a superfície. Esses 8 eram mergulhadores experientes, mas só tinham experiência em mar aberto. Nenhum deles já tinha mergulhado em caverna. Baseado em sua experiência prévia, eles até que eram confiantes, mas um pouco ingênuos. Achavam que esse mergulho até a beirada do terceiro estágio ia ser tranquilo e divertido. Mas antes mesmo de entrarem na água, já cometeram um erro grave. Em vez de encher os cilindros com a mistura especial de gases com pouco nitrogênio, eles usaram ar comum, ou seja, basicamente garantiram que sofreriam narcose por nitrogênio. Depois que todo o equipamento estava pronto, foram até a entrada do poço e, um a um, foram descendo para dentro d'água, com o equipamento sendo passado depois. Quando todos estavam prontos, seguraram a linha de segurança e começaram a descer. Demorou só uns 2 minutos para chegar ao topo do monte de rochas, e lá ficaram uns 5 minutos tirando fotos uns dos outros antes de seguir pelo túnel leste. 3 dos mergulhadores eram irmãos, Glenn, Stephen e Christian, com 25, 22 e 19 anos, respectivamente. Glenn lembra que, depois que chegaram até o limiar do abismo, viu sua irmã, seu irmão e os outros mergulhadores. Todos pareciam bem. Estavam só olhando para baixo, observando aquele abismo totalmente escuro que era o terceiro estágio. Depois de uns 5 minutos ali, Glenn olhou para o medidor e viu que o ar estava ficando baixo. Não era emergência, mas já era hora de subir. E todos os outros estavam na mesma situação. Glenn ia puxar a irmã, que estava a poucos metros na frente dele, ainda olhando para o abismo quando, de repente, ela e todos os outros simplesmente mergulharam direto na escuridão, sumindo da vista. Infelizmente, eles não resistiram à tentação e mergulharam no terceiro estágio. Glenn não fazia ideia que alguém faria isso. Ninguém falou nada sobre isso. Não fazia parte do plano. Era extremamente perigoso e eles não tinham permissão para ir até lá. Então Glenn mergulhou atrás deles, tentando agarrar a irmã ou qualquer um dos outros. Mas assim que passou pelo limiar, estava tudo escuro, e a água já estava totalmente coberta de sedimento por causa da movimentação dos outros mergulhadores. Glenn sabia que não ia encontrar ninguém naquela nuvem. E também era perigoso demais continuar sozinho. Pensou, eles devem ter planejado isso e vão voltar logo. Eu vou esperar no monte de rochas.
Ele então voltou, subiu de novo até o monte e ficou ali, olhando para o túnel leste, esperando os outros aparecerem. Mas eles não voltaram. Até que o ar de Glenn chegou num ponto crítico e ele teve que subir à superfície. E ele pensou, se o meu ar já está acabando, o que será que eles estão fazendo lá embaixo? Larry Reynolds, de 24 anos, era um dos mergulhadores que foram junto com a irmã e o irmão de Glenn e outros 2 mergulhadores para dentro da parte proibida do terceiro estágio. Embora ele não tenha dito isso diretamente, parecia que ele e os outros só queriam entrar um pouco nessa parte proibida, dar uma olhada rápida e voltar à superfície. Larry contou que, assim que passaram do limiar, tudo ficou completamente escuro e o túnel apertou drasticamente. Enquanto iam descendo por esse túnel estreito e escuro, chegaram a um ponto tão apertado que estavam praticamente deitados de bruços, se arrastando com as mãos. Depois de alguns minutos forçando passagem por aquele lugar extremamente perigoso, foi como se todos tivessem percebido ao mesmo tempo. Isso é uma péssima ideia. A gente precisa voltar agora. Quando começaram a se virar para retornar, um caminho de uns 7 ou 8 metros até o limiar, perceberam que o caminho estava totalmente encoberto de sedimento. Larry estava no fim da fila de retorno, logo atrás de Christine. E, no meio daquele nevoeiro de sedimento, a única coisa que ele conseguia ver com a lanterna eram os pés dela. Então ele manteve o foco para seguir na direção certa. Mas de repente, os pés de Christine simplesmente sumiram. Larry pensou, não sei para onde ela foi, mas não tenho tempo. O meu ar está quase no fim. Então ele continuou nadando, acreditando estar indo pelo caminho certo. E de fato, conseguiu sair do sedimento, subiu de novo e passou por cima do limiar. Ele apontou a lanterna em direção ao túnel leste, esperando ver Christine e os outros atrás dele. Mas olhou. E não tinha ninguém. A água estava clara, e não havia mais nenhum mergulhador por ali. Ele olhou de novo para o medidor e viu que ainda tinha um pouco de ar. Talvez suficiente para descer e ver se alguém ainda estava lá. Então ele se virou e voltou a mergulhar pelo limiar, dentro do sedimento. Foi se movendo bem devagar e, logo adiante, viu luzes piscando no teto do túnel. Ele foi na direção daquelas luzes e percebeu que vinham de dentro de um falso domo bem acima. Quando olhou para cima, viu Christine e outro homem chamado Roberts, de 28 anos, nadando freneticamente, apontando as lanternas, procurando a saída. Larry estava prestes a apontar sua luz para chamar a atenção deles. E bem nessa hora, a sua lanterna apagou. Agora ele estava completamente no escuro, totalmente perdido no meio do sedimento, e nem sabia quanto ar ainda tinha, porque não conseguia iluminar o medidor. Ele começou a entrar em pânico, bateu na lanterna, e por muita sorte a luz voltou. Assim que conseguiu luz de novo, apontou para cima, tentando alcançar Christine e Roberts, mas percebeu que havia flutuado um pouco mais para frente no túnel. Quando olhou para outra direção, viu que estava bem no fim da trilha dos mergulhadores. E mais adiante, já numa parte sem sedimento, ele viu um único mergulhador, com a lanterna acesa, nadando na direção errada, descendo ainda mais fundo. Era John. Ele tinha 20 anos e, quase com certeza, estava sob efeito de narcose por nitrogênio. Larry sabia que não conseguiria salvá-lo. Então, virou e voltou pelo caminho, tentando achar o falso domo onde estavam Christine e Roberts, tocando o teto, procurando a entrada. Mas não encontrou mais ninguém. E ao olhar para o medidor, viu que o ar estava criticamente baixo. Ele sabia que se não saísse logo, ia morrer ali. Depois de algumas tentativas fracassadas, ele decidiu que precisava se salvar. Conseguiu sair do sedimento, passou pelo limiar, chegou até o monte de rochas, pegou a linha de segurança e nadou até a superfície. Quando chegou lá em cima, só 3 outros mergulhadores estavam na superfície. Um deles era Glenn. Ele estava visivelmente em pânico e gritou para Larry: "Ei, você viu meu irmão e minha irmã? Você viu os outros? Eles estão vindo atrás de você?" Larry olhou para ele e só balançou a cabeça. Não sabia o que dizer. Ele sabia que eles estavam perdidos, mas para Glenn, aquilo era seu irmãozinho e sua irmãzinha. Ele tinha que tentar voltar. Com o pouco de ar que ainda tinha, colocou o bocal na boca, virou e mergulhou o mais rápido que pôde, olhando direto para a entrada do túnel leste, torcendo para que seus familiares e amigos saíssem por ali. Mas, enquanto descia e o ar se esgotava, ninguém apareceu naquele túnel. Porém, com o cilindro quase vazio, ele teve que voltar. E no caminho de volta à superfície, percebeu: seus irmãos e seus 2 amigos estavam mortos. Demoraria 11 meses e 11 dias para localizar e recuperar os 4 corpos dentro da caverna. John, o garoto de 20 anos que Larry viu nadando na direção errada, foi encontrado bem fundo no túnel leste, deitado sobre uma saliência rochosa.
Stephen, irmão de Glenn, de 22 anos, foi encontrado a apenas 15 metros da entrada do poço, mas acredita-se que ele tenha morrido em uma profundidade bem maior, e depois flutuado até aquela posição. Christine, irmã de Glenn, de 19 anos, e Roberts, o homem de 28 anos que estava com ela dentro do falso domo, foram encontrados abraçados logo abaixo do domo, dentro do túnel. Os investigadores acreditam que quando perceberam que não conseguiam encontrar a saída e que o ar estava acabando, pararam de procurar e se abraçaram até morrerem. Depois, seus corpos flutuaram para fora do domo. Depois dessa tragédia, o poço foi fechado permanentemente para mergulhadores. Mas anos depois, ele foi reaberto. Lugares assim, que parecem comuns à primeira vista, mas escondem armadilhas mortais, infelizmente não são raros no mundo. Por exemplo, você sabia que existe uma rua que também já levou muitas vidas? Clique nesse vídeo para saber o que aconteceu nessa rua que é uma armadilha mortal.